Bom dia, irmãos. Irmãos, como eu disse na quarta e agora de novo eu estou tendo a oportunidade de vir aqui compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor, e isso é sempre uma alegria. E é um desafio, mas eu tenho uma queixa. Nos cultos de quarta e domingo nós somos filmados, né? Então, quando eu vou ver o vídeo que o pastor Raik disse assim: olha, André, sempre que tu tiveres a oportunidade, depois vê os vídeos para te ver onde tu erraste, o que pode melhorar. Só que fica aparecendo minha careca, porque fica filmando aqui de cima. O negócio, eu fico assistindo meio sem olhar para o vídeo. Não, mas isso foi só para descontrair, irmãos. E porque a mensagem que o Senhor tem colocado no meu coração para a gente falar essa noite é muito importante. E sem mais demoras, eu queria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor no livro de Colossenses, capítulo 2. A partir do versículo 1. Nós vamos, durante a mensagem, ler várias referências, mas eu peço que os irmãos sempre deixem o livro de Colossenses marcado, por favor. Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seus corações, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos aparentemente convincentes. Porque, embora esteja fisicamente ausente, estou presente com vocês em espírito, e alegro-me em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Amém? Vamos orar ao Senhor. Meu Deus, muito obrigado por mais uma oportunidade de ser o Teu instrumento, Senhor, para trazer a palavra para a nossa igreja, para trazer o alimento que vem da Tua palavra, Senhor. Eu te peço, Senhor, pela Tua misericórdia, que seja sobre mim, para que, apesar de mim, a Tua igreja seja nutrida e edificada por meio exclusivamente da Tua palavra, Senhor. Me guia nessa manhã e nos alimenta, Senhor, para que nós todos saiamos daqui com maior conhecimento de Ti do que entramos. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, da leitura desses versículos que nós acabamos de ler, nós podemos perceber que parece, se nós fizermos uma leitura mais detida desses versículos, parece que Paulo está enfrentando um problema específico naquela igreja de Colossos. Eu vou ler novamente esse texto, mas eu quero destacar alguns pontos que parecem até ser meio redundantes nesses versículos que nós lemos. Lá no versículo 2 diz assim Paulo: esforço-me para que eles, os irmãos em Colossos, sejam fortalecidos em seus corações, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza, e aí que vem o que eu queria destacar, do pleno entendimento, vírgula, de novo, a fim de que conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Mas se não bastasse, Paulo ainda continua, destacando de novo essa questão. No versículo 3 diz assim: neles estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E aí ele, depois que ele destacou o pleno entendimento, conhecerem plenamente, sabedoria e do conhecimento, é sobre isso que Paulo está querendo que a igreja se fortaleça. Ele vem dizer, para que não se engane com argumentos aparentemente convincentes.
E, portanto, já no versículo 6, assim como vocês receberam de Cristo, o Senhor continue a viver nele. Então, Paulo parece que está enfrentando alguma coisa, a igreja está enfrentando alguma coisa relacionada ao entendimento, ao conhecimento, à sabedoria. Mas, irmãos, hoje eu queria dividir essa mensagem em 3 perguntas que eu pretendo tentar trazer uma resposta. A primeira pergunta é: qual era o problema na igreja de Colossos? Irmãos, a igreja de Colossos, naquele contexto, estava sendo atacada por falsos mestres que tentavam ensinar uma espécie, entre aspas, mística, filosófica, intelectual de salvação, contrário ao evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Epáfras, que era o fundador e pastor daquela igreja, se viu em apuros, diante de todos aqueles falsos mestres que estavam ensinando todas aquelas doutrinas heréticas ali naquela igreja. E qual foi a iniciativa que esse pastor Epáfras teve? Ele saiu de Colossos e foi atrás de Paulo. Paulo provavelmente foi quem evangelizou. A palavra nos indica que provavelmente Paulo foi quem evangelizou Epáfras e foi também discípulo de Paulo, esse pastor Epáfras, que havia fundado a igreja em Colossos. Diante dessa séria ameaça, Epáfras, já algum tempo depois de ter sido discípulo de Paulo, enfrentando esse problema na sua igreja, viaja para Roma, onde Paulo estava preso. A história nos conta que acabou que Epáfras foi preso também, mas felizmente, para nossa alegria, ele conseguiu falar com Paulo e expôs todos aqueles problemas que estavam acontecendo na igreja, e Paulo escreveu a carta aos Colossenses justamente para rebater esse problema. Mas a pergunta era: qual era o problema? Esse problema, irmãos, era um tipo de pensamento que ficou conhecido como gnosticismo. Nessa época, o gnosticismo, é um nome estranho, mas a gente vai entender. O gnosticismo estava se iniciando, era embrionário, mas muito do seu pensamento já estavam atacando as igrejas do nosso Senhor. Nessa filosofia, irmãos, eu chamo de filosofia religiosa, misturava um pouco de pensamento grego, um pouco de práticas judaizantes, adoração a anjos e tudo mais, e nessa filosofia, nessa misturada toda, sempre quem era atacado era o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, ou a pessoa, ou a divindade dele. E, irmãos, essa maneira de pensar, esse gnosticismo que estava atacando aquela igreja, ela se fundamentava em 3 premissas. Eram 3 colunas que sustentavam o restante de todo o pensamento daqueles falsos mestres. A primeira é um dualismo entre o espírito e a matéria. Muito influenciado pela filosofia grega da época, esse pensamento dualista era o seguinte: tudo que for espiritual é bom, tudo que for material é ruim. Então, o que isso dizia em si? Que só as coisas que eram feitas pelo Espírito, só as coisas, as obras que o Senhor fazia por meio dos Espíritos, que a gente vai ver mais em frente como eles acreditavam nisso, eram boas. Tudo que fosse material, comer, dormir, tudo mais que fosse eminentemente material, a carne é ruim, a matéria é ruim. Então essa era uma das colunas que sustentava esse pensamento. Mas nós sabemos que esse pensamento vai enfrentar diretamente a doutrina de Cristo. Se nós acharmos e concordarmos com esse tipo de pensamento, nós vamos ter que defender que Cristo não se fez carne. Cristo não se fez carne, não andou entre nós como um homem 100% humano, ao mesmo tempo 100% Deus? Sim. Então, se a matéria é ruim, como é que Deus assumiu a matéria? Então, essa era uma das colunas do pensamento que eles tinham. E, consequência disso, irmãos, os gnósticos,
eles mesmos entraram em contradição. Eles acharam duas saídas para isso. Uma, já que a matéria é ruim, eu sou formado de matéria, o meu corpo é matéria, então o meu corpo é para o pecado. Então eles passaram, um grupo deles, o menor, destaco isso, passou a viver para a libertinagem, para fazer o que já que o corpo era ruim, ele foi feito pelo pecado, então eu vou viver com o corpo em pecado. Uma outra parcela, que era muito maior, mais expressiva, começou a ter ações ascéticas. O que vem a ser ações ascéticas? Começou a se automutilar, a não se alimentar direito, começou a fazer altos sacrifícios. Por quê? Porque o corpo era ruim. Considerando que o corpo é ruim, eu vou penalizar o corpo para tentar desenvolver o espírito. Então, fiquem com essa, é a primeira coluna do pensamento dos gnósticos. A segunda, os gnósticos pregavam e acreditam que para se alcançar a salvação você precisa de um conhecimento especial. A palavra gnósticos vem do grego gnosis, que quer dizer saber. Então, os gnosticistas defendiam que é preciso um conhecimento especial que era dado a alguns homens para que nós alcançássemos a salvação. Então, só poderia alcançar a salvação aqueles que fossem iniciados na doutrina dele, no pensamento. Então, era assim, digamos que eu sou um mestre gnóstico. Então, a fé em Cristo não basta. Você precisa conhecer um mestre gnóstico, você precisa que esse mestre gnóstico lhe dê esse conhecimento secreto para que aí então você alcance a salvação. Era uma verdadeira classe privilegiada, que diferenciava os homens que poderiam dar esse conhecimento para aqueles que queriam seguir o gnosticismo. E um terceiro ponto que me chamou muita atenção é como os gnósticos se relacionavam com os anjos. A filosofia deles dizia o seguinte: nós temos Deus, certo? A matéria não presta para nada, o que é bom é o espírito. Então, existem espíritos, todos emanam de Deus, sendo que a totalidade desses vários espíritos, uma espécie de anjos, que eles chamavam de aeons, mas eram umas espécies de anjos. Esses anjos juntos formavam a plenitude de Deus. Cristo, na teoria desses pensadores, desses maus pensadores, Cristo era apenas um desses aeons, algum desses anjos que tinham sido emanados de Deus. Então, agora nós já podemos entender qual era o problema que a igreja de Epáfras estava enfrentando e por que ele teve o trabalho de se deslocar até Roma para que Paulo ajudasse ele a enfrentar esse sério problema. Na prática, irmãos, é uma salada, como eu já disse antes, doutrinária, que misturava filosofia grega, legalismo judaizante, misticismo, adoração a anjos, ascetismo e muitas outras coisas. Parece confuso, né? Pois é, irmãos, é confuso mesmo. É um negócio bastante confuso. Mas isso nos leva à nossa segunda pergunta. Vocês podem estar se perguntando agora, por que cargas d'água que eu estou há 10 minutos ouvindo falar em gnosticismos? Gnosticismo é uma coisa que existiu no passado, lá no primeiro século, segundo século, e o que eu tenho a ver com isso? A segunda pergunta, irmãos, que eu queria responder é: o gnosticismo ainda existe e influencia nos nossos dias atuais? Vamos ver. É interessante, irmãos, e preocupante o quanto uma filosofia herética dos primeiros séculos pode permear o pensamento cristão em pleno século XXI. Quer ver, irmãos, como até nós carregamos um pouco das ideias dos gnósticos? Tentem um exercício. Vocês alguma vez já pararam e imaginaram Jesus Cristo fazendo coisas comuns? Se alegrando em comer, se alegrando em passear na praia?
Vocês já imaginaram Cristo se alegrando em rir com os irmãos, em tomar vinho com os irmãos, em apreciar uma boa música? Eu tenho certeza, irmão, que a maioria de nós, eu não tinha pensado até ler isso aqui, eu tenho certeza que a maioria de nós nunca pensou nisso. Sabe por quê, irmão? Porque nós temos a ideia, o pensamento de que Jesus Cristo jamais poderia perder o tempo sagrado dele com essas coisas materiais. Irmãos, da onde vocês acham que vem esse pensamento? É o pensamento que só o espiritual tem um valor, irmãos. E esse pensamento a gente não aplica só a Jesus Cristo. Tem muita gente que acha que a vida espiritual só é quando eu estou aqui na igreja, só é quando eu estou fazendo o meu devocional, só é quando eu estou louvando ao Senhor, quando eu estou ajudando em algum ministério. Não, irmãos. A vida espiritual, a vida do crente, ele tem que dar testemunho em todas as áreas. Tanto na igreja, em todos esses ministérios que não são ruins, são bons, mas também ele tem que dar no trabalho dele, na casa dele, quando ele está se divertindo com os amigos. É integral, irmão, é integral. Quer ver como, ainda assim, nós também carregamos um pouco daquelas ideias de que só um conhecimento especial pode nos levar ao Senhor? Irmãos, a Igreja Católica coloca que, além de Cristo, nós temos diversos mediadores. Além de Cristo, nós temos diversos mediadores, nós temos que conhecer, nós temos que cumprir aqueles sacramentos, e cumprindo todas aquelas outras coisas, nós podemos alcançar graça diante do Senhor. Nos sacramentos da igreja, irmãos, não sei se muitos aqui talvez já tenham tido a experiência de vir de família católica, eu vim. Você tem que fazer o crisma, eucaristia, tudo mais. Sem isso, você provavelmente não vai alcançar graça diante do Senhor. Irmãos, isso é fruto da ideia de que nós precisamos de um conhecimento diferente para alcançar a graça do Senhor. E o problema continua, irmãos. Nós também acreditamos que eles também defendem, e muitos outros defendem, que existe um grupo de pessoas seletas. Quer ver como isso? Na nossa igreja não é muito comum, mas quem já veio de um contexto pentecostal vai ver lá que tem o apóstolo, tem o sumo sacerdote. São aqueles homens que guardam um conhecimento, que são capazes de nos guiar no destino à salvação. Então, irmãos, não pensem, não imaginem que nós estamos distantes disso, que isso é uma realidade de um passado muito distante, porque isso é uma realidade que nos afronta diariamente. Eu quero fazer uma grande ressalva para não ficar confuso. Eu não estou dizendo que as coisas eminentemente espirituais são ruins, muito pelo contrário, são muito importantes e devemos buscá-las, porém não devemos impor que a matéria que foi criada por Deus é pecaminosa, é ruim em si. Agostinho, no livro dele Confissões, disse a seguinte frase: procurei o que era maldade e não encontrei substância, mas sim uma perversão da vontade desviada da substância suprema. O que Agostinho está querendo dizer? Para Agostinho não existia nada que era eminentemente mal. Para Agostinho existia que o homem pegava uma coisa que era boa e ele pervertia aquilo e transformava em mal. Então, irmãos, esse pensamento vai contra o que a própria Escritura nos diz. Olha o que o texto de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 4, nos diz. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 4. Pois tudo o que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado, se for recebido com ação de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Agora, irmãos, e no meio evangélico? Nós encontramos traços desse gnosticismo? Acredito que sim. Eu já até antecipei aqui, que é a questão daqueles que acham que o pastor, ou o bispo, ou o presbítero, ou o diácono, esses irmãos que têm uma posição eclesiástica,
que ele tem uma espiritualidade superior. Meu irmão, isso não existe. O pastor, o diácono, o presbítero, todos são homens como todos nós. Não existe. Isso é uma mentalidade que vem de lá, irmãos. Você achar que o pastor, ele é um ser acima de você, isso não é cristão. O pastor é um homem que sofre e padece das mesmas tentações que vocês. O diácono padece das mesmas tentações. Não existe essa diferença. Isso é só um resquício daquilo lá. Quer ver outro pensamento? Desejos sexuais são sujos e devem ser tratados no casamento apenas como um mal necessário. Também talvez não seja muito comum no nosso contexto, porque nós somos bem esclarecidos disso, mas existem pessoas que acham que mesmo com o marido, entre a relação que é a única que é aprovada pelo Senhor, entre marido e esposa, a relação sexual é uma coisa pecaminosa. Isso é fruto de achar que o prazer que nós vamos ter no corpo é pecaminoso. Mas isso não coaduna com a palavra do Senhor, isso não concorda com a palavra do Senhor. O Senhor criou o casamento, criou a sexualidade para que o homem pudesse aproveitar, e é um instrumento da obra do Senhor no âmbito exclusivo do casamento. Quem já ouviu aquela história de que diversão, quer seja em filmes, quer seja em música, quer seja em qualquer coisa, não é coisa do Senhor? As coisas do Senhor são as coisas que eu faço pela igreja. E esse tipo de pensamento, irmão, gera uma coisa que eu considero pior. Porque só se coisas que são da igreja são boas, aí as igrejas se põem a colocar o carnaval gospel, balada gospel, funk gospel. Não estou dizendo que carnaval é bom, que funk é bom, que balada é bom. Não estou dizendo isso. Mas a igreja tenta espiritualizar essas manifestações para dizer, não, agora você pode fazer. Então, tudo isso são critérios são fatos pelos quais nós somos influenciados até hoje. Mas, irmãos, nós sabemos que nós temos que ter o sentimento que o reino de Deus, que o nosso reino não é deste mundo. E de fato não é. Mas nós não podemos nos abster de participar, irmãos, do andamento deste mundo. Quando a palavra do Senhor nos diz que nós temos que ser sal onde quer que nós andemos, não significa que nós vamos evitar o declínio que a humanidade vai cada vez seguir até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas significa que nós vamos, como cristãos, dando testemunho no nosso trabalho, na nossa empresa, na nossa escola, na nossa faculdade, nós vamos retardar esse movimento. Então, irmão, o pior, na minha pesquisa que eu verifiquei, é que a gente está falando agora um pouco das nossas religiões cristãs, esses pensamentos, mas esses pensamentos ainda estão em muitas áreas. Vocês querem ver umas coisas, irmãos? Os gnósticos, eles acreditavam o seguinte, que quando a pessoa morria, ela desencarnava, ia em espírito, finalmente ela largou aquele corpo pecaminoso. Ela iria em espírito, chegaria até aqueles aeões, aqueles anjos que eu falei para vocês, e ali elas iam ser questionadas sobre o conhecimento delas, e a partir daquele questionamento, elas iriam, se elas tivessem o conhecimento e respondessem corretamente, elas iriam, enfim, estar com Deus e iriam para o céu. Vocês sabem como é que funciona no islamismo, irmãos? É muito interessante a semelhança. No islamismo, eles dizem o seguinte, que após a morte, o muçulmano ele morre, no momento que ele morre, o espírito dele vai, e aí o anjo da morte vai receber ele, e o anjo da morte vai fazer 3 perguntas para ele. Uma, quem é o seu Senhor? E a única resposta certa é Alá. 2, qual é a sua religião? E a única resposta certa é Islã. 3, quem é o seu profeta? E a única resposta é Maomé. É Muhammad que eles falam, mas é o profeta Maomé. Irmãos, será que
essa semelhança não tem nenhuma relação? Será que o gnosticismo não nos ataca até hoje? O islamismo, irmãos, é a religião que mais cresce no mundo. Vocês sabiam disso? Então, aqueles pensamentos que atacaram aquela época continuam atacando. No espiritismo, por exemplo. No espiritismo tem os médios. Os médios são pessoas que estão em uma outra categoria. Que tal o João que se diz de Deus? Era um super médio. Ali, os outros queriam encostar nele para alcançar alguma coisa. E os católicos? Os católicos não é apenas Deus, Jesus não é Deus. Ele é apenas, para os gnosticistas, Jesus não era Deus. Para os gnósticos, Jesus não era Deus. Ele era apenas uma das emanações de Deus. Para o católico, Jesus não é o único meio de alcançar a salvação, alcançar o Senhor. Você tem os santos, você tem os papas. Então, tudo isso, irmão, nos mostra que esse passado distante não é muito distante. Agora eu quero caminhar para a terceira pergunta. Diante de tudo isso, diante de todo aquele problema que existia e a gente viu que existe até hoje, qual foi a resposta que Paulo deu àquela igreja de Colossos? E aí, irmãos, eu vou pedir para que nós voltemos agora para a palavra do Senhor e vocês fiquem abertos, fiquem com a palavra do Senhor aberta no livro de Colossenses, capítulo 1. A partir do versículo 9. Lembre que nós conversamos lá no começo que Paulo estava preocupado com entendimento, com conhecimento, com a sabedoria, com pleno conhecimento. E Paulo tomou conhecimento de todos esses problemas e Paulo começa a nos dar a resposta. Ainda não é a resposta em si, mas o que nos diz o capítulo 1 a partir do versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor: por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, ele está se referindo a Epáfras, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Agora, enfim, Paulo vai nos dar a resposta que nós precisamos e que as perguntas nos levaram. Só que é interessante ver nesses versículos que nós acabamos de ler que antes Paulo ora. Desde que ele tomou conhecimento daquele procedimento, ele orou, daqueles problemas, ele orou, se colocou diante do Senhor e agora ele vem para as respostas. Irmãos, eu lembro bem que no culto domingo passado pela manhã, foi o pastor Fernando Angelino que ele pregou, meu professor, e ele repetiu uma coisa que ele sempre diz, que é uma frase de Charles Spurgeon, que ele compara as escrituras ao leão. Ele diz que as escrituras são como um leão. Você não precisa defender o leão, você precisa só soltar o leão, e o leão já vai fazer o trabalho. Eu estou falando todo esse tempo, bastante tempo aqui já, e nós falamos sobre todos esses problemas, porque eu queria que os irmãos tivessem conhecimento disso. Mas agora eu quero que, quando nós formos ver a resposta que Paulo deu para esse problema, nós enxergamos a palavra do Senhor, porque foi com ela que ele deu essa resposta. E é isso que eu queria saltar. Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Irmãos, esses versículos que nós vamos ler um a um, que vai do 13 até o 22, eles são talvez em todas as escrituras a maior exaltação feita da obra e da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui Paulo disse tudo. Nesse pequeno texto das Escrituras, ele disse tudo o que Cristo é. E isso vamos lá a partir do capítulo 1, versículo 13. Diz assim Paulo: pois ele, aqui ele está se referindo a Deus, tá? Pois ele, Deus Pai, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu amado Filho. Deus nos resgatou das trevas, em que andávamos outrora mortos em nossos delitos e pecados, e nos trasladou agora para o reino eterno de Cristo. Mas continua Paulo, eu vou sempre intercalar, tá, irmãos? E continua Paulo, capítulo 1, versículo 14. Em que temos redenção
a saber, perdão dos pecados. Em Cristo, irmãos, temos redenção e remissão de pecados. Cristo nos salva, e a figura que Paulo usa aqui é daquele escravo que está sendo vendido numa feira de escravos, e como se nós todos fôssemos, nós que cremos em Cristo, fôssemos desses escravos, e Cristo vai lá e paga o preço. Mas nós sabemos que o preço não foi preço em dinheiro, foi preço no sangue do Cordeiro. E continua, e ele diz, no versículo 15, Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Irmãos, a Escritura, desde as primeiras páginas, nos convoca a não fazermos imagem, a não criarmos nada, porque nós cremos no Deus invisível. Até que o próprio Deus resolveu se revelar por meio de Cristo Jesus, que é a imagem desse Deus. E isso corrobora o apóstolo João, no capítulo 1, versículo 18, quando diz assim: Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, nos quais o Deus deste século, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. E significa, irmãos, que Cristo é Deus em forma visível. A segunda parte do versículo 15, que nós lemos ainda agora há pouco, primeiro capítulo de Colossos, capítulo 15, diz assim: o primogênito de toda a criação. Irmão, quando nós falamos primogênito de toda a criação, nós podemos ter uma interpretação errada desse texto, e muito perigosa. A interpretação é que Cristo teria sido o primeiro criado por Deus. Não é isso que essa palavra quer dizer, tá, irmão? Cristo é um com Deus desde sempre. A gente vai ver isso pelos outros textos que nós vamos ler. Mas quando Paulo diz que é o primogênito de toda a criação, ele está se referindo à primazia. Primogênito não era só o que nascia primeiro, mas era também o que tinha a primazia, a preferência sobre e herdar tudo o que era do Pai. Então é isso que ele está falando de Cristo. E várias passagens do Novo Testamento vão deixar muito mais claro isso, que Cristo não é o primeiro criado e sempre foi Deus. O que diz João capítulo 1, versículo 1, um texto conhecido dos irmãos? No princípio era aquele que é a palavra, e ele estava com Deus e era Deus. Romanos capítulo 9, versículo 5. Deles são os patriarcas, e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de tudo, bendito para sempre. Amém. 1 João capítulo 5, versículo 20. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento, para que conheçamos aquele que é o verdadeiro, e nós estejamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, irmãos, Paulo o que ele está dizendo é que Cristo tem a preferência sobre todas as coisas. Mas a Colossenses continua a nos revelar. E vamos para Colossenses agora, versículo 16, capítulo 1. E ele diz: pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam os tronos, soberanias, poderes ou autoridade, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Irmãos, sabe por que Paulo escreveu isso aqui? Não tinham os anjos, os tais dos aeões, que eram um tipo de co-parceiros de Cristo na plenitude de Deus? Paulo derruba com o gnosticismo aqui. Ele diz o seguinte: pois nele, em Cristo Jesus, foram criadas todas as coisas, quer sejam as invisíveis e as invisíveis, ou seja, o que é espiritual e o que é material, sejam tronos ou soberanias, os poderes do mundo material, sejam os poderes e autoridades do mundo espiritual. Tudo foi criado em Cristo Jesus. E todas as coisas foram criadas para Ele e por Ele. Irmãos, aí o gnosticismo, Paulo acaba com isso de uma vez. Mas ele continua.
ele continua, e aí lá no versículo 1, capítulo 17, ele diz: ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Aqui Paulo está querendo destacar a divindade de Cristo, que é aquilo que nós já vimos, acabamos de ler lá, João capítulo 1, versículo 1, que diz que o Cristo era eterno, ele já existia antes de toda outra coisa, ele não foi criado, ele não surgiu junto com a criação. O próprio Senhor Jesus Cristo, lá no livro de João, capítulo 8, versículo 57, no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 57, ele é questionado. Disseram-lhe os judeus: você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? Respondeu Jesus: eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. E o texto lá de Colossenses, versículo 17, nos diz ainda: e nele tudo subsiste. Irmãos, tudo subsiste significa que tudo continua, permanece e é sustentado por Cristo. É dessa palavra que advém, é da palavra do Senhor que tudo é sustentado. Não é isso que Hebreus capítulo 1, um texto também muito conhecido, versículo 3 nos diz? Olha o que o texto diz: o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele assentou à direita da majestade nas alturas. E Paulo continua com a resposta dele no capítulo 1, versículo 18. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, e é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Irmãos, os ataques gnósticos que existiam naquela época e que existem hoje em dia, eles queriam colocar em xeque qual era o papel de Cristo na igreja. Cristo é mais um. Você pode ter o conhecimento, ele é só mais um, é um. E aí Paulo vem dizer que ele é a cabeça que sustenta todas as coisas. É de Cristo que vem o sustento da igreja. Efésios 3, versículo 6. A saber que, mediante o evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus. Separada de Cristo, a igreja fica sem orientação. Vocês já cortaram a cabeça de alguma coisa? Se vocês cortarem, vocês vão ver o que Paulo está dizendo. Cortou a cabeça, o negócio fica sem orientação nenhuma. E por isso, irmãos, que diz Efésios capítulo 1, versículo 22... Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é seu corpo, plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e em qualquer circunstância. Mas o texto continua, irmãos, e no versículo 19 é o meu favorito de todos esses que nós lemos, de Colossenses capítulo 1, Paulo diz assim, em resposta àquilo que estava acontecendo: pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. E eu quero estender ainda no livro de Colossenses, ele fala um outro versículo que é bem parecido, mas eu acho que aumenta ainda mais o que Paulo está dizendo, no Colossenses capítulo 2, versículo 9, que diz assim: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Irmãos, lembre-se, tem vários seres que emanam de Deus, vários caminhos que levam a Deus, vários anjos que nos ajudam nessa caminhada, vários mestres que têm um conhecimento. Paulo acaba com tudo. Ele diz o seguinte: pois em Cristo habita, no corpo de Cristo, na matéria de que Cristo é feito, habita toda a plenitude da divindade. Tudo que é Deus habita em Cristo. É isso que Paulo está dizendo. E tudo isso, irmãos, ele conclui nos versículos seguintes. Ele encerra esse, que é uma espécie de hino, exaltando nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo: e por quê? Para que por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes, vocês, aqueles que estavam sendo atacados por aquelas heresias, estavam separados de Deus e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora, Ele o reconciliou
pelo corpo físico, olha aí como ele dá ênfase na matéria, pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante deles santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Desde que, condicional, versículo 23, continue alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, mas não é qualquer Evangelho, é o Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Irmão, a resposta que Paulo deu para todas aquelas heresias foi uma: Jesus Cristo. Foi justamente com a exaltação de Cristo que Paulo ensinou como eles deveriam enfrentar todos aqueles problemas. Irmãos, Cristo é o que nós precisamos, que eles precisavam para enfrentar todos aqueles problemas. Cristo é o que nós precisamos para enfrentar todos os problemas que a igreja enfrenta hoje. E Cristo é a solução, a resposta para todos os problemas que a igreja vai um dia enfrentar. Vou concluir, irmãos, e com uma cena de um filme chamado Martinho Lutero, um filme antigo, 1953, mas eu aconselho os irmãos depois procurarem no YouTube, tem lá para ver de graça. Nesse filme, Martinho Lutero, na época da Reforma Protestante, ele estava enfrentando todas aquelas heresias que assolavam a igreja. Ele, do conhecimento da palavra do Senhor, ele buscou enfrentar tudo aquilo. E aí ele tinha um vigário que era o superior hierárquico dele na igreja, chamado Johann Staupitz. E nesse filme tem uma cena que é supostamente uma conversa que de fato aconteceu. E nessa conversa, o Staupitz questiona para Lutero o seguinte: se eu retirar dos homens, aqueles homens daquela época, a adoração de relíquias, o canto nas missas, as peregrinações a Roma, a compra dos perdões de pecado, as indulgências, tudo mais, se eu tirar isso, como é que o homem vai viver? Lutero respondeu: o homem vive pela fé e é justificado por ela, e não por aquilo que faz por si mesmo, e sim pela fé no que Deus fez para nós através de seu Filho. Não satisfeito, irmãos? Ele diz: tá, e o que a gente, então, se eles pararem de fazer tudo isso, o que nós vamos colocar no lugar? Lutero respondeu, e eu concluo: colocaremos Cristo. Um homem só precisa de Cristo. Nós precisamos somente de Cristo. Amém? Amém.